Você trabalhou anos, contribuiu direitinho, fez sua parte, e mesmo assim às vezes sente que a sua aposentadoria não conta toda a sua história? Então fica comigo, porque hoje a gente não vai falar só de cálculo, número ou regra complicada. A gente vai falar de valor, de reconhecimento e de algo que muita gente descobriu nos últimos anos, a própria força. A chamada revisão da vida toda virou um dos assuntos mais comentados quando se fala em aposentadoria. Teve expectativa, teve dúvida, teve reviravolta, mas, acima de tudo, teve milhões de brasileiros percebendo que podem, e devem, entender os próprios direitos. E essa é a parte mais bonita dessa história. Durante muito tempo, muita gente trabalhou duro, especialmente lá no começo da vida profissional, quando ainda tinha mais energia, mais disposição e, em muitos casos, salários melhores. Só que, na hora da aposentadoria, o cálculo do benefício acabou considerando apenas uma parte da trajetória, principalmente os salários depois de 1994. Para muita gente isso soava estranho. Afinal, quem contribuiu antes também ajudou a sustentar o sistema. Cada desconto no salário representava esforço, dedicação, compromisso com o futuro. E foi daí que nasceu a discussão sobre incluir toda a vida de contribuições no cálculo. Não como privilégio, mas como uma forma de olhar para a história completa de quem trabalhou. Mas presta atenção numa coisa importante: essa conversa não começou em lugares distantes da realidade. Ela começou com pessoas comuns, aposentados, trabalhadores, famílias sentadas à mesa tentando entender se aquilo que estavam recebendo refletia mesmo tudo o que tinham vivido profissionalmente. Gente que nunca tinha se interessado por regras da Previdência começou a pesquisar. Começou a perguntar. Começou a assistir vídeos, conversar com amigos, procurar orientação. Isso é um sinal enorme de amadurecimento da sociedade. Porque quando a gente começa a se interessar pelos próprios direitos, a gente deixa de ser apenas espectador e passa a ser participante da própria história. E se esse tipo de conteúdo já está te ajudando a enxergar sua aposentadoria de um jeito mais consciente, já aproveita para curtir o vídeo. Isso ajuda demais a espalhar essa informação para outras pessoas que também trabalharam a vida inteira e às vezes se sentem perdidas com tantos termos difíceis. Informação boa precisa chegar longe. Agora, deixa eu te contar por que, independentemente de decisões, mudanças e caminhos que essa discussão tomou, ela já deixou um legado enorme. A revisão da vida toda fez o Brasil falar de previdência como nunca antes. Pessoas que nunca tinham ouvido falar em salário de contribuição, média previdenciária ou regras de transição começaram a entender esses conceitos. E quando você entende, você ganha poder. Poder de questionar, de planejar, de se organizar melhor para o futuro. Mesmo quem nunca entrou com pedido nenhum saiu dessa história sabendo mais do que sabia antes. E conhecimento ninguém tira. Outra coisa impressionante foi ver a mobilização das pessoas mais velhas. Aposentados de 60, 70, 80 anos aprendendo a usar a internet para pesquisar, assistir explicações, tirar dúvidas. Gente que poderia simplesmente dizer já foi resolveu dizer eu quero entender. Isso é inspirador demais. Mostra que nunca é tarde para aprender algo novo. Nunca é tarde para olhar para a própria história com mais atenção. Nunca é tarde para se valorizar. E essa valorização vai muito além de um possível aumento de benefício. Ela passa por algo muito mais profundo: reconhecer que cada fase da sua vida de trabalho teve importância. Que aqueles primeiros empregos, aquelas madrugadas acordando cedo, aqueles anos de esforço também contam. Também fazem parte de quem você é. A revisão da vida toda também aproximou famílias. Quantos filhos passaram a ajudar os pais a entenderem documentos, extratos, cartas do INSS? Quantos netos sentaram do lado dos avós para mostrar como consultar informações pelo celular? De repente, a aposentadoria virou assunto de conversa em casa. E quando a gente fala sobre direitos em família, a gente fortalece laços. A gente cria rede de apoio. A gente mostra que ninguém precisa enfrentar essas dúvidas sozinho. Além disso, os trabalhadores mais jovens começaram a prestar mais atenção na própria vida previdenciária. Passaram a guardar documentos, conferir registros, acompanhar contribuições. Ou seja,
uma discussão sobre o passado acabou protegendo o futuro de muita gente. Isso é construção de longo prazo. Talvez você tenha acompanhado as notícias, as decisões, as mudanças de entendimento ao longo do tempo. E sim, nem sempre o caminho foi simples ou do jeito que muitos sonhavam. Mas existe algo que não muda: a importância de ter participado dessa conversa. Cada pessoa que buscou informação, que perguntou, que quis entender, ajudou a tornar o sistema mais visível. E quanto mais visível um sistema é, mais ele precisa ser claro, mais ele precisa prestar contas, mais ele precisa evoluir. A história dos direitos nunca é feita em linha reta. Ela é feita de debates, de avanços, de revisões, de aprendizados. E toda vez que a sociedade se movimenta, ela deixa uma marca. No fundo, essa história reforçou 3 mensagens muito poderosas. Primeiro, você tem o direito de entender o que está acontecendo com a sua aposentadoria. Não é exagero querer explicação. Não é errado conferir se está tudo certo. Isso é cuidado com a sua própria vida. Segundo, quando muitas pessoas se interessam por um mesmo tema, ele ganha força. Ganha espaço. Ganha atenção. A união transforma um assunto que parecia distante em algo presente na vida real. Terceiro, cidadania é algo que a gente pratica todos os dias. É acompanhar, aprender, perguntar, conversar. Não é só na hora de votar, é na hora de entender como funcionam as coisas que impactam diretamente a nossa vida. E quer saber? Isso é extremamente otimista. Porque mostra que estamos mais atentos, mais informados e mais dispostos a participar. E uma sociedade que participa é uma sociedade que evolui. Se você já se aposentou, saiba que sua trajetória de trabalho tem valor. Cada ano, cada contribuição, cada fase da sua vida profissional ajudou a construir não só o seu futuro, mas também o país em que a gente vive. E se você ainda está trabalhando, correndo atrás dos seus objetivos, que essa história sirva de incentivo para acompanhar sua vida previdenciária desde já. Informação hoje é tranquilidade amanhã. No final das contas, a revisão da vida toda não foi apenas sobre incluir salários antigos em um cálculo. Foi sobre pessoas dizendo: minha história importa. Foi sobre reconhecimento, consciência e dignidade. E a sua história importa, sim. Se esse vídeo te ajudou a entender tudo isso de um jeito mais claro e mais positivo, se inscreve agora no canal. Aqui a gente fala de aposentadoria e direitos de um jeito simples, direto e com respeito a quem trabalhou a vida inteira. E me conta aqui nos comentários, você já conhecia esse tema ou começou a entender melhor agora? Eu adoro ler as histórias de vocês, e isso também ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que precisam dessas informações. Nunca duvide do valor da sua trajetória. Cada etapa da sua vida de trabalho conta. E quando a gente busca informação, a gente protege não só o bolso, mas a própria dignidade. Nos vemos no próximo vídeo.